digamos assim, você tinha o ser humano como é todo ser humano, como um mês de vida. Mas não tinha essa forma ainda. Não tinha essa forma. Perninha. Não tinha. Mas veja bem, não é a nossa forma que nos faz humanos. Então, a gente vê como a religião cristã mete o bedelho no corpo das outras pessoas. Nos Estados Unidos, que o aborto é legalizado há quase 30 anos, o número de abortos, isso é estatístico, só vem aumentando. É uma prática que se torna corriqueira. Eu engravido, eu aborto, eu engravido, eu aborto. Só que isso deixa sequelas. Eu pergunto, o que é melhor? Um aborto ou uma criança mendigando, vivendo no lixão? Médicos que deveriam resguardar a vida, agora apoiam a morte. Que vergonha! Consideram inaceitável mulheres morrerem em abortos ilegais, mas defendem a morte de crianças em abortos legais. E a família também é um projeto de Deus para homossexuais, para homoafetivos. Mas que no fundo, eles sabem que a homossexualidade não é pecado. No fundo, eles sabem que o amor, né, entre duas pessoas, que Deus não condena. Eu acho que cada um faz a sua opção. A favor eu não sou. Eu sou a favor de casamento de homem com mulher. Eu sou contra qualquer prática de homofobia. Casamento está na Constituição, e ali diz que casamento é entre um homem e uma mulher. A senhora acha que Jesus, que era um homem que pregava o amor e tal, ele não ajudaria simplesmente dois homens que querem se amar? Acho que não. Agora, o que nós não aceitamos, não é o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Se um dia o Supremo Tribunal decidir que também deve ser feito no religioso, nós vamos usar Atos 5:32 como nosso guia. Lá é dito o seguinte: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Raul, se o seu filho fosse homossexual... Eu ia amar meu filho, eu ia amar meus filhos como amo meus filhos. Eu tenho meu filho mais velho tem 20 anos, minha filha tem 16 e a outra tem 14, adolescentes. Sim. Pai, sou homossexual, eu amo vocês. Deus não concorda com a prática homossexual. Eu ia falar pra eles isso. Eu quero explicar a série desse mês, antes da gente começar a compartilhar o tema de hoje, propriamente dito. Nós, na verdade, vamos ter apenas 2 assuntos que nós vamos tratar nessa série. Um assunto é sobre a questão do casamento homoafetivo, que nós vamos conversar hoje, casamento do mesmo sexo. E o outro assunto vai ser sobre a questão da legalização do aborto. Ambos os assuntos nós queremos tratar à luz do Evangelho, ok? A nossa intenção não é ter qualquer outro tipo de abordagem aqui, filosófica, antropológica, sociológica, psicológica, porque todas essas lógicas aí podem levantar o problema, mas não apontam a solução. Nós cremos que a solução disso e de todas as demais realidades da vida estão na teologia bíblica. Vem para a gente através da revelação da palavra de Deus. Então essa vai ser a nossa abordagem. Mas nós queremos, como a gente sempre faz, ter um diálogo, né? Obviamente aberto com relação a isso, e nós sabemos que esses são temas que certamente geram muitas dúvidas. Então por que nós vamos ter apenas 2 palestras? Porque a ideia é, um domingo a gente faz uma exposição apresentando o conteúdo das Escrituras. E você, quando chegou aqui, deve ter recebido um papelzinho, uma filipetinha, ok? Com uma caneta. Se você não recebeu e quiser pode levantar a mão, aí a gente providencia para você, ok? Queria que os diáconos aí pudessem nos ajudar. Ó. Se tiver gente que levanta a mão, por favor, lá fora tem as filipetas em cima da mesa lá, em cima da mesa. E aí vocês trazem e entregam aqui. Você, então, tem a oportunidade, ao longo da exposição, de anotar suas perguntas, seus questionamentos, suas dúvidas, ok? No final, ali no saguão, a gente tem uma urninha, uma caixinha que é usada para pedidos de oração e que a gente está usando para recolher as perguntas. No próximo domingo, nós vamos ter, então, no lugar da palestra, nós vamos ter uma sessão de respostas, ok? A essas perguntas. Como a gente
é uma igreja que caminha dentro de um contexto mais pós-moderno, a gente tem também, ao longo da semana, a oportunidade de fazer essas mesmas perguntas, ou mais perguntas, caso você queira. A gente tem um grupo no WhatsApp, que algumas pessoas da comunidade participam, então, se você tiver alguma dúvida, você pode fazer a pergunta pelo grupo. E nós temos também as redes sociais, né? Nós temos a página do Facebook, da CPV, ali são lugares que você também pode colocar durante a semana perguntas, caso você queira. Ok? Na próxima semana, eu estarei aqui, o Pedro estará aqui, a gente vai ver se mais uma pessoa, alguém envolvido com a parte do direito, alguma coisa assim, possa estar aqui com a gente também, e a gente vai estar respondendo esses questionamentos. Depois isso vai se repetir. No terceiro domingo, o Pedro vai estar falando sobre essa questão, apresentando a perspectiva bíblica sobre essa questão do aborto, e aí no último domingo nós novamente estaremos aqui respondendo a dúvidas, a questionamentos, a questões que tenham sido levantadas frente à palavra, né, ao estudo que vai ser trazido pelo Pedro. Ok? Por que eu estou... Oi, fala, Albert. Não precisa. Boa pergunta. Você não precisa se identificar se você não quiser, tá? Se você quiser botar o seu nome, tudo bem. Mas se você não quiser colocar o seu nome, não faz mal, não há necessidade, né, de fazer isso, tá? Uma outra explicação que eu quero dar é o seguinte: quem está acostumado a vir, né, aqui na CPV sabe que eu sou bastante dinâmico, né, assim, pregando. Mas hoje eu vou pregar diferente. Hoje eu vou pregar sentado, tá certo? Aqui, bonitinho, tá? Porque a minha intenção, isso vai para a internet, como todas as nossas séries, e é um assunto polêmico, e a dinâmica da pregação, ela inclui muitas vezes essa parte mais emocional também, da parte da gente, né? A maneira de se comunicar, de se falar. E eu não quero, eu quero evitar o máximo possível passar qualquer forma de imagem que dê a entender para qualquer pessoa uma espécie de intolerância ou agressividade, tá certo? Da minha parte. Ok? Muito bem. Dito isso, então, eu quero começar com um pequeno testemunho de minha própria história. Por que eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso porque muitas pessoas, e infelizmente algumas dessas pessoas, até mesmo cristãos, eles têm a tendência de afirmar que a igreja, ou que o cristianismo, ou que os cristãos são homofóbicos, que são preconceituosos, que não são acolhedores. E talvez até hajam algumas pessoas que sejam assim. Mas nós não podemos pegar uma parte e pela essa parte julgar o todo. Então eu quero dar um testemunho aqui a respeito da minha vida, e eu gostaria muito que você entendesse que eu não estou querendo aqui aparecer, ok? A ideia não é essa. Mas a ideia é justamente poder mostrar que na minha história e a história da minha família, nenhuma pessoa tem o direito de afirmar que nós somos homofóbicos, intolerantes ou preconceituosos. Eu vou poupar nomes, porque novamente vai para a internet e eu não conversei com as pessoas, né? Até porque algumas delas eu nunca mais tive contato, mas como eu vou contar histórias, são verídicas, então eu vou evitar nomes aqui. A data foi 1993 e 94. O local, Balneário Camboriú. Eu morava lá com... ele está me dando sinal aqui sobre isso, beleza. Eu morava lá com a minha família. Na época, nós tínhamos o Reise, que estava com 6 anos de idade, e o Yuri com 3 aninhos. Tá? E nós nos mudamos para lá para plantarmos uma igreja. E na rua da casa onde a gente morava, a última casa era um instituto de beleza, que era de um travesti. Ele não era meramente um homossexual. Isso já era em 1993, ok? E 94. Ele era um travesti, uma pessoa, um homem que se entendia mulher. E vivia assim o tempo todo. Ele era mais alto do que eu. E a gente passava muitas vezes por ali, era uma cidade de praia, e ele estava com uma cadeira, essas cadeiras de praia colocadas no jardim dele, de biquininho, lendo jornal,
ou então uma revista. E quando eu comecei a passar por ali e eu o via, eu o cumprimentava. Eu dizia, bom dia, olá, tudo bem? No começo ele olhava para mim meio estranho, depois ele começou a me responder também de uma forma meio estranha. Eu acho que ele começou a pensar assim, esse sujeito deve estar querendo alguma coisa comigo. Mas ele era, naquela época, ele já tinha uma vida, uma união estável. Tinha um homem na relação dele, que era a parte masculina, que viviam com ele. Então eles já tinham essa prática sendo vivida por eles. E nós descobrimos o nome masculino dessa pessoa, eu e minha esposa, e nós começamos a orar por ele. Nós começamos a orar por ele, não para que Deus fizesse com que ele deixasse de ser travesti, mas nós começamos a orar por ele para que o evangelho o alcançasse. Porque isso é o que a gente deseja para a vida de cada pessoa que a gente conhece, que o evangelho o alcance. E tudo isso envolveu bastante batalha espiritual na vida da gente, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas para encurtar a história, até mesmo por causa do nosso tempo, um determinado dia, era um domingo, porque aí também eu descia com as crianças e o cumprimentava, descia com a minha esposa e o cumprimentava, ele começou a ver e falou, bom, não é bem o que eu estou pensando. E passaram-se alguns meses assim, e nós orando por ele, e teve um dia, né, eu já não me lembro mais, isso já foi depois de um ano, isso já foi em 1994, a gente sempre pedia a Deus uma oportunidade para compartilhar o evangelho com ele, mas era sempre muito difícil, e nós fomos um dia para a reunião, e nós tínhamos Santa Ceia também, e a nossa igreja era numa casa de madeira sustentada por cupins, né? Os cupins eram bem unidos para sustentar a casa, e nós chegamos lá e eu notei que nós tínhamos esquecido os copinhos da Santa Ceia, que eram, a gente usava esses copinhos de café, né, de plástico, e a minha esposa voltou para pegar os copinhos em casa, eram mais ou menos uns 8, 10 quarteirões na nossa casa, e ela voltou a pé, e quando ela voltou, ela passou por lá, era horário de verão, e no fim de tarde, no domingo, ela viu esse rapaz sentado no jardim, e ela então orou dizendo, Deus, se ele estiver aqui na volta, eu quero compartilhar do evangelho com ele. Olha, cuidado com as orações que você faz para Deus, ok? Porque Deus leva a sério, né? E ela pegou lá, a gente tinha um folheto na época que tinha sido produzido pela Mocidade para Cristo, que falava sobre o evangelho, criação, queda, redenção, e você ia abrindo assim, e ele formava uma cruz. Ele era bem bonito. E ela pegou um desses folhetos e ela voltou e desceu. E quando ela desceu orando, dizendo, Deus, que ele não esteja lá, Deus, que ele não esteja lá, Deus, que ele não esteja lá. Mas ele não só estava, como ele não estava mais sentado na cadeira, ele estava na grade, debruçado assim, olhando para a rua. Aí a Suzy parou e disse para ele, boa tarde, né, ou boa noite, não me lembro. Falou, você não me conhece, mas eu gostaria de entregar algo para você. E ele disse para ela, não, eu te conheço sim, você é a mulher do pastor, não é? Veja, ele tinha ficado curioso por causa do jeito que a gente o tratava, e havia se informado na vizinhança sobre quem nós éramos. E aí ela disse, isso mesmo. E ela entregou o folheto para ele e falou que era sobre o Deus que o havia criado e que o havia amado a tal ponto de dar o filho dele para ele. Isso se desenvolveu depois numa conversa onde ela disse para ele que se ele quisesse saber mais a respeito, nós poderíamos marcar um café na nossa casa, onde ele poderia ir tomar um café com a gente e a gente poderia então conversar mais sobre essa realidade do evangelho, do que Deus tinha feito por ele, pela vida dele. Ele topou e nós marcamos a data, mas ela nunca aconteceu, porque no dia que era para nós nos encontrarmos, houve uma chuva, nós moramos 2 anos lá e apenas 2 vezes nós tivemos o bairro onde a gente morava inundados. E essa foi uma das vezes. Nós ficamos sem energia até meia-noite e a rua da nossa casa, a água vinha pela minha cintura. Eu fui buscar o Reis, eu tive que trazê-lo no meu ombro, né, porque ele não conseguia andar na enxurrada. E depois disso, ele mudou o instituto de beleza dele dali, a gente perdeu o contato, nos encontramos uma única vez, e
E ele falou que ele tinha ainda, né, interesse, que não tinha dado certo por causa da chuva, mas que ele ainda tinha interesse, mas nós nunca mais nos encontramos. Mudamos para Rio Claro. 2 anos depois, uma das pessoas que faziam parte da nossa equipe, lá em Balneário Camboriú, de plantação daquela igreja, estava indo para a África como missionária, e ela veio nos visitar em Rio Claro. E ela, conversando com a gente na mesa, disse assim: vocês não sabem quem se converteu. E a Suzy disse: foi fulano. Ela, é isso mesmo, né? Hoje ele deixou de ser travesti, é um homem, né, um homenzão, ela falou, um homenzarrão, né, um homem lindo, alguma coisa assim, e ele é evangelista, ou pastor, não me lembro, da Assembleia de Deus. Ele sai por toda aquela região, testemunhando a respeito do que Deus fez na história dele, do que Deus fez na vida dele. A segunda história que eu quero te contar é que nesse mesmo lugar, em Balneário Camboriú, eu tinha um grupo, eu amo a galera do Mosaico, né, por isso, porque jovem é bem doido. Eu tinha um grupo de jovens ali, a nossa igreja era muito pequena, nós devíamos ter uns 6 ou 7 jovens apenas, mas esses meninos saíam comigo toda sexta-feira à noite, das 10 da noite até mais ou menos 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, a gente ia para a rodoviária de Balneário Camboriú e arredores, aonde haviam pontos de prostituição de travestis. E nós compartilhávamos, chegávamos até essas pessoas e nós compartilhávamos com eles a respeito do Evangelho, orávamos por eles. Geralmente tínhamos alguém que tocava e a gente falava para a pessoa: nós podemos tocar uma música para você? E tocávamos a música para eles e tudo mais. Chegamos a dar cesta básica para alguns deles, que nós levantamos na nossa própria igreja, porque eles tinham dificuldades e tudo mais. E uma dessas vezes eu fiquei doente, eu não pude ir à reunião, e foi liderada por um presbítero nosso, que era um surfista, né? E ele depois veio me contar que eles chegaram lá e um dos travestis estava fazendo aniversário. E que ele saiu então com um grupinho, foram numa padaria, compraram um bolo e voltaram com o bolo para cantar parabéns para ele. E ele quis levá-los até a casa dele e apresentá-lo para a mãe, apresentá-lo para os irmãos, e ali eles cantaram parabéns para eles, e ele disse: olha, nunca ninguém fez uma festa de aniversário para mim. E eles oraram por ele e o abençoaram. Até onde eu sei, esse rapaz nunca se converteu, ou não se converteu, ou se converteu, eu não sei, mas ele foi amado. E ele foi servido pela igreja. Em Rio Claro, a igreja que eu plantei funcionou um tempo em frente à casa de um outro travesti, também travesti. Não era um homossexual, ele era um travesti, não era apenas um homossexual, ele era um travesti. Um homem que se entendia como mulher e se vestia como mulher o tempo todo. E muitas vezes ele estava sentado na porta da casa dele quando eu chegava na igreja. E eu sempre o cumprimentava. Até que um dia eu cheguei e eu desci do meu carro, e eu atravessei a rua, fui até ele e disse: tudo bem com você? Ele disse: tudo bem. Então ficou meio assim, desconcertado. Eu falei: eu só vim te dar um oi, só vim te falar uma boa tarde, né, uma boa noite. E dizer para você que a nossa igreja, na época, nossa igreja tinha um restaurante lá. Muito antes do governo fazer esse negócio de almoço a R$1, a nossa igreja já fazia isso. Nós servíamos um almoço todos os dias a R$1. 2 misturas e tudo mais. Não me pergunte como é que a gente conseguia fazer isso, eu não sei. Né? Mas nós tínhamos uma cozinha industrial e a gente fazia isso lá. E era uma fila enorme de pessoas que sempre iam comer lá. Mas ele nunca tinha ido. E eu falei para ele: olha, você sabe que nós temos um restaurante aqui e tal? Ele falou: não, eu sei. Eu falei: então você é muito bem-vindo, se você quiser comer. Podia comer lá ou podia levar a comida. E aí ele começou todos os dias a pegar a comida dele lá. Nós tínhamos também um bazar nessa igreja, que funcionava uma vez por mês. Nós ganhávamos roupas boas, e aí nós vendíamos essas roupas por um preço muito barato para as pessoas da vizinhança. Era um contexto de igreja bastante diferente dessa que a gente tem aqui, em Vinhedo. E as pessoas iam, porque as roupas eram boas. E um dia ele foi. E ele entrou e pegou uma calça branca e disse assim: eu posso provar?
E a minha esposa, que é uma mulher de Deus e muito sábia, aonde a gente fazia, tinha 2 banheiros, um masculino e um feminino. Porque quando ele falou isso, eu pensei, ixi, e agora? Né? O que eu faço? Mas a minha esposa, com a perspicácia, né, que Deus lhe deu, virou e disse assim, o banheiro está aí, sinta-se à vontade. E deixou ele escolher. Ele entrou no banheiro feminino, colocou a calça, voltou, eu não sei o que esse pessoal faz, né, mas muitos deles têm um corpo mais bonito do que o corpo de um monte de mulher, né? E ele tinha um corpão. Ele voltou com a calça, virou-se para a gente e disse assim, ficou bom? A minha esposa novamente disse, ficou lindo. Ele disse assim, então eu vou ficar com ela. Posso ir com ela no corpo? Eu falei, é sua. Você comprou, pode ir. Um dia eu cheguei na igreja e ele estava sentado na porta da casa dele e ele me chamou. Eu fui até lá, ele e ele disse assim, você atende pessoas? Eu falei, atendo pessoas? Pessoas que procuram para conversar. Eu falei, sim, todas as tardes que eu venho para cá, eu venho para atendimento. Ele falou, e eu poderia marcar um horário para conversar com você? Eu falei, sim, pode marcar um horário para conversar comigo. Aí ele disse, mas você não precisa ficar preocupado não, viu? E eu disse para ele, mas eu não estou preocupado, você que não precisa ficar preocupado não. E nem ter medo. Você é muito bem-vindo para conversar comigo. Ele também tinha um marido. Na verdade, ele nunca marcou para vir conversar. Nessa mesma igreja, nós tínhamos uma pessoa que trabalhava para a prefeitura com esse negócio de preservação de doença contagiosa, transmissível, AIDS e tudo mais. Tinha uma equipe da prefeitura que saía à noite entregando preservativos e seringas descartáveis com os folhetos, explicando para as pessoas nessas áreas de prostituição. E nessa equipe havia um travesti também. Não era meramente um homossexual, era um travesti. Era um homem que se entendia como mulher e vivia o tempo todo assim. E essa pessoa da nossa igreja compartilhava com ele sempre sobre o evangelho. E sempre falava, você precisa ir um dia na minha igreja, você precisa ir um dia na minha igreja. Aí lá a gente tinha a oficina da palavra, que a gente chamava, que era um ensino, um tempo de manhã para estudo da Bíblia, né? Tipo escola dominical, e o nosso culto era à noite. E aí numa dessas escolas dominicais, aí, dessa oficina da palavra, essa pessoa que trabalhava e que era da igreja chegou e falou assim, pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei, pois não, o que é? Ele disse, olha, eu trabalho com uma pessoa assim, 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 me explicou, tenho convidado ela para vir na igreja, e ela falou que vem. Eu falei, é mesmo? Que bom. Ele falou, não, pastor, que bom não, o senhor não está entendendo. Ele vem hoje, hoje à noite. Eu falei, é mesmo, é. Aí eu vi que ela estava muito ansiosa, né? Eu, no fim da reunião daquela manhã, eu chamei todo o pessoal e falei, gente, hoje à noite nós vamos ter um visitante muito ilustre aqui. O nome é fulano, era um nome de mulher, como eu falei, eu vou evitar nomes, mas a fulana é, na verdade, um fulano. E vai vir na nossa igreja. E a nossa irmã aqui também é ansiosa em como nós vamos reagir a isso. Então eu já quero preparar a igreja. Como é que nós vamos reagir a isso? Nós somos acolhedores. Nós vamos acolher essa pessoa como se fosse qualquer outra pessoa que vem à nossa igreja. Ok? Está tudo certo? Todo mundo, tudo certo. Ele chegou, ele foi recebido exatamente assim. Tratado exatamente assim. E foi até uma situação engraçada, porque um dos presbíteros não tinha ido de manhã, e ele não sabia. E aí, quando essa pessoa chegou, ele realmente recebeu com muito acolhimento, deu 3 beijinhos, abraçou, né? Porque a pessoa realmente parecia uma mulher, né? Parecia muito uma mulher. E aí depois ele aguentou, né, a tiração de sarro dos outros presbíteros, né, pegando no pé dele, né, brincando com ele. Mas essa pessoa chegou aí umas 3 vezes no nosso culto, participar, sempre
pessoas da nossa comunidade ali conversavam com elas e tudo mais. Então, como eu disse, por que eu estou contando essas histórias? Eu estou contando essas histórias porque, como vocês podem ver, nada na minha história, nada da história da minha família pode dar para qualquer pessoa o direito de afirmar que nós somos homofóbicos, nós somos intolerantes ou nós somos preconceituosos. Eu não sou. Minha casa não é. Minha família não é. Agora, diante disso, eu quero pensar com vocês sobre como a Bíblia lida com essa questão do casamento do mesmo sexo, à luz do Evangelho. Eu quero logo de início, então, deixar absolutamente claro que não está aqui uma questão relacionada apenas a uma perspectiva da lei brasileira. Como igreja, isso é maior para nós, ok? Se essa fosse uma questão tão somente relacionada à lei brasileira, na minha opinião, tudo seria muito mais simples. Por quê? Primeiro porque esse o decreto 175, ele já foi aprovado em maio do ano passado. Civilmente, os juízes devem fazer já o casamento do mesmo sexo. Okay? Isso já foi passado, isso já está aprovado. Às vezes a gente está falando e discutindo sobre algo que a gente acha que vai ser, não vai ser, já é. Okay? Na lei civil, nenhum juiz tem mais o direito de dizer eu não caso vocês. Ele é obrigado a casar. O Supremo Tribunal já votou isso assim. Isso já está definido. A ansiedade que existe, talvez, no coração de algumas pessoas, cristãos, igrejas e tudo mais, é o medo do Supremo Tribunal decretar uma lei dizendo que a igreja tem que fazer o casamento. Mas veja, isso não pode ser feito. Certo? Por isso que, para mim, isso é muito simples. Isso não pode ser feito. Por quê? Porque o Estado é laico. Não tem nenhuma relação do Estado com a igreja no que diz respeito à perspectiva da fé da igreja. Então, é ferir diretamente a Constituição. Eles não podem fazer isso. E se acontecer, se fizerem, então eu quero deixar claro aqui para vocês que começou a perseguição no Brasil. Okay? Porque se eles tiverem autoridade para fazer isso, então eles podem ter autoridade para dizer não vai mais fazer culto, não vai mais pregar, não pode mais. Ok? Então isso não me preocupa. Agora, por que conversar sobre isso? Se era uma questão apenas civil, está resolvido, nós somos cidadãos brasileiros, a gente tem que respeitar aquilo que a lei brasileira resolveu. E pronto. Civilmente. Mas essa é uma questão que precisa ser vista na perspectiva da igreja, à luz do que a Bíblia e a realidade do reino de Deus tem a dizer sobre ela. Então, eu quero começar lançando alguns pressupostos importantes que dão um contexto para a nossa reflexão. Ok? Primeiro pressuposto é que, como discípulos de Jesus Cristo, nós consideramos a integridade do ser humano. Ok? Muitas pessoas acusam os cristãos, e talvez até hajam mesmo alguns que sejam dignos dessa acusação, de serem preconceituosos e intolerantes com os homossexuais. Mas a perspectiva daquilo que o Evangelho nos propõe, nos dá um fundamento para que a gente não aceite a perspectiva da homossexualidade. Esse que é o ponto. Como seguidores de Jesus Cristo, nós acolhemos com a tônica da dignidade humana qualquer pessoa. Ok? Nós somos seguidores de Jesus. Então, como seguidores de Jesus, nós acolhemos na tônica da dignidade humana qualquer pessoa, de qualquer grupo social, de qualquer classe social, de qualquer etnia, de qualquer condição. E isso inclui um homossexual. Por que a gente faz isso? A gente faz isso por causa desse texto de Tiago 3, 9 e 10, que diz assim: com a língua bendizemos o Senhor, Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então a palavra de Deus aqui está dizendo para a gente que nós não podemos negar
a bênção da dignidade humana para qualquer ser humano. E um homossexual é um ser humano. E na qualidade de ser humano, nós o acolhemos, nós o recebemos, nós o respeitamos, nós lhe conferimos a dignidade que lhe é devida. Portanto, como igreja e como discípulos de Jesus Cristo, nós devemos receber um homossexual em nosso meio ou no contexto de nossos relacionamentos, porque ele é um ser humano, como qualquer outro. Agora, quando, como igreja, nós nos posicionamos contrário à questão da homossexualidade, é ao movimento político LGBT que nós estamos contrapondo. E não a indivíduos que têm suas histórias, suas alegrias, suas tristezas. Por que a gente contrapõe o movimento LGBT? Porque aquilo que é conhecido como movimento gay quer impor à sociedade um paradigma onde se produz pela coerção e aceitação de uma prática que as escrituras sagradas contestam. Então aquilo que muitas vezes esse movimento acusa a igreja de preconceito, de homofobia, não tem nada a ver com preconceito, não tem nada a ver com homofobia. O que como igreja a gente combate é essa inserção desse movimento de que ninguém pode falar contra, que todo mundo tem que aceitar e que a gente tem que promover isso como uma realidade de estilo de vida para as pessoas sem questionar, sem ensinar, sem dizer, olha, filho, talvez isso não seja bem o que você está achando. Se isso é ser homofóbico, então paciência. Então, a primeira consideração que eu quero fazer aqui é essa. Como igreja, por causa do Evangelho, nós nos posicionamos sim contra a proposta desse movimento. Como igreja e como discípulos de Jesus, nós acolhemos, amamos e respeitamos qualquer ser humano que lide com a realidade da homossexualidade na sua vida. Ficou claro que é diferente as duas coisas? A segunda questão que eu quero considerar é que, como discípulos de Jesus Cristo, nós consideramos a depravação total da humanidade. Nós consideramos, por um lado, a dignidade de todo ser humano, mas, por outro lado, nós consideramos a depravação total da humanidade. Esse é um ponto onde eu vejo que muitos que se dizem cristãos hoje em dia não querem reconhecer, não querem lidar. Veja, as ciências sociais têm uma abordagem do mundo que passa pelo humanismo ateísta. O humanismo ateísta considera a possibilidade do ser humano ser intrinsecamente bom. E se ele é intrinsecamente bom, então nós devemos aceitar as suas escolhas, se as mesmas não afetarem a nossa individualidade e a nossa sociedade. Agora, aqui nós temos uma questão de pressuposto, que vai contra o que a Bíblia nos revela. Então nós não podemos ser favoráveis, porque vai contra o que a Bíblia nos revela. Na Bíblia, na perspectiva bíblica, o ser humano, ele é originalmente bom, mas ele é intrinsecamente mau. É diferente. Em Gênesis, o ser humano foi criado perfeito, mas para manter o seu estado original, ele deveria manter-se submisso ao governo amoroso de Deus. Quando o ser humano fez a escolha de rebelar-se contra Deus, tudo ao seu redor foi afetado. E todo o seu ser também foi corrompido. E o reflexo disso atingiu, então, toda a criação perfeita e boa de Deus. Portanto, na perspectiva da teologia bíblica, o ser humano, ele não é bom. Ele é deformado completamente em seu caráter, por causa da queda. E por isso, as suas escolhas, elas podem até expressar coisas boas, mas elas sempre serão distorcidas pelo seu egoísmo. Essa é a perspectiva que a Bíblia dá para a história humana. E dentro dessa perspectiva, a homossexualidade é apresentada como uma consequência da rebelião humana contra Deus.
Ou seja, uma consequência do que a Bíblia chama de pecado. Mas uma no meio de muitas outras. Por exemplo, Levíticos, capítulo 18, versículo 22, diz isso claramente. Diz assim: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. A palavra no original é mais forte. Ela diz: é abominável. No Novo Testamento, em Romanos capítulo 1, gente, diminui o zoom aí, senão vai... Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. O texto continua dizendo assim: por causa disso Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram em paixão pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Veja, as Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, olha a questão da homossexualidade, seja masculina, seja feminina, como uma prática contrária à natureza original criada por Deus. Por isso, não dá biblicamente para que a gente possa aceitar essa prática. Não aceitar a prática não significa que você é homofóbico, que você não aceita a pessoa. O enfoque bíblico sobre a questão da homossexualidade é o mesmo enfoque em relação a qualquer outra postura que expresse o fruto da nossa rebelião. É pecado. E nossa sociedade contemporânea, na sua arrogância contra Deus, não aceita ser confrontada com a verdade de que todos pecaram. E que o caminho para solucionar isso é o arrependimento da nossa rebelião contra Deus. E a nossa submissão ao governo de Deus através de Jesus Cristo. Mas este é o enfoque que as Escrituras nos dão. Então, se por um lado a gente considera todo ser humano digno, por outro lado a gente entende que todo ser humano também está à mercê da depravação total gerada pela queda. A terceira consideração que eu quero fazer é que, como discípulos de Jesus Cristo, nós consideramos nossa responsabilidade diante das leis públicas, mas não nos submetemos a nada que seja contrário ao governo de Deus. Eu vou repetir isso. Como discípulos de Jesus Cristo, nós consideramos nossa responsabilidade diante das leis públicas, mas não nos submetemos a nada que seja contrário ao governo de Deus. Praticamente falando, diante da aprovação da lei em nosso país, que confere o título de reconhecimento civil à união de duas pessoas do mesmo sexo, nós devemos respeitar isso na dimensão civil. É isso que a gente tem que fazer. É uma lei no nosso país. E a gente tem que respeitar. Agora, contudo, na dimensão do Evangelho, nós entendemos que não podemos validar isso como aprovado por Deus. Uma coisa é reconhecermos uma postura da sociedade que está desconectada de Deus. Outra é tomar essa postura como sendo legitimada por Deus, porque foi aprovada pela justiça humana. O fato de ter sido aprovado pela justiça humana não significa que foi legitimado por Deus. Deus não mudou em nada. O argumento que eu tenho ouvido de alguns cristãos, vejam bem, de cristãos, de que precisamos ser favoráveis a isso, é que os homossexuais, eles são excluídos. E assim eles se sentiriam acolhidos. Em minha opinião, é uma grande falácia isso.
Mas, mais uma vez, quem levanta essa bandeira e insiste com isso é o movimento gay. Nós acolhemos um homossexual quando nós acolhemos, como nós acolhemos qualquer outra pessoa. Como é que nós acolhemos um homossexual e qualquer outra pessoa? Nós devemos ser misericordiosos. Nós devemos ser pacientes. Nós devemos ser respeitosos. Mas isso não implica em dizermos que está tudo bem diante de Deus com a escolha que eles estão fazendo para a sua vida, porque não está. Você sabe como algumas pessoas querem resolver isso? Algumas pessoas acham que resolvem isso. Para resolver isso, basta simplesmente então buscar uma igreja onde tais posturas são aceitas, que aí tudo vai ficar resolvido. Basta procurar líderes religiosos que digam que está tudo bem, que Deus entende, que Ele compreende, que a família também é o plano de Deus para um relacionamento homoafetivo, e tudo vai ficar resolvido. Pode estar resolvido para as pessoas, porque elas encontraram aquilo que elas desejavam ouvir. Mas não está resolvido de verdade diante de Deus. Porque este é um ponto absolutamente claro nas Escrituras. E, portanto, não é o que os autênticos discípulos de Jesus Cristo devem seguir. É plano de Deus a família para uma pessoa que lida com a realidade da homossexualidade? É. Se você lidar com isso na sua casa, se você estiver lidando com isso na vida de um filho seu ou de um parente seu, Deus não quer que você deixe que ele na rua e mande-o embora porque ele está enfrentando essa realidade. Não. Deus quer que você continue sendo família para Ele. Agora, isso é muito diferente em dizer que Deus aprova a constituição de uma família homoafetiva. Não há base bíblica para isso. As Escrituras já falavam para a gente sobre essa perspectiva, essa postura de pessoas procurarem, buscarem lugares que favorecessem aquilo que elas querem ouvir. Olha esse texto de 2 Timóteo 4, 1 a 5. Paulo diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Exatamente isso que está acontecendo. Pessoas procuram lugares, igrejas surgem, que diz, não, isso é assim mesmo, está tudo bem, está tudo certo. Pode continuar tendo a prática, pode continuar vivendo assim, porque aqui Deus aceita você. Cara, Deus não é de confusão. Essa é uma prática. Veja, eu não estou falando da pessoa, eu estou falando da prática. Isso é uma prática que Deus não aceita. Assim como Deus não aceita a prática da mentira, assim como Deus não aceita a prática do adultério, assim como Deus não aceita a prática da violência. Ele não aceita. A pessoa que enfrenta a situação precisa ser acolhida, amada e cuidada. Mas a prática não pode ser afirmada. Não há base bíblica para isso. Então não adianta a gente querer resolver o negócio dizendo, não, mas naquela igreja ali as pessoas entendem, elas aceitam e Deus aceita lá. Está se enganando. Paulo diz aqui, cercando de pessoas que falem aquilo que eles querem ouvir, de acordo com os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. É um mito essa história de que Deus aceita isso. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Uma vez, então, consideradas essas questões, que dão um contexto para o assunto em pauta, o que o evangelho bíblico nos propõe em relação ao casamento do mesmo sexo? Primeiro, que Deus revela em sua palavra que Ele é expressamente contra tal procedimento. Ele é contra. 2 argumentos têm sido usados para procurar domesticar Deus aos desejos que nós queremos satisfazer e que são contrários à sua criação boa e perfeita. O primeiro argumento é que nossa sociedade evoluiu e precisamos ler a Bíblia à luz dessa evolução.
Nós precisamos adequar o texto bíblico às demandas da cultura ao nosso redor. O que se está dizendo aqui é o seguinte: antigamente, as pessoas viam esse negócio da homossexualidade como sendo um tabu, algo que era errado, mas agora a sociedade evoluiu, as pessoas aceitam como sendo normal, então a gente também precisa mudar a maneira que a gente fala disso a partir da Bíblia. Bom, primeiro, quero responder isso. Primeiro, em nenhum momento o texto bíblico deve ser adequado à cultura que nos cerca. O que nós precisamos é contextualizar a mensagem à cultura que nos cerca, e isso significa transmitir o mesmo evangelho, as mesmas verdades, mas de maneira que o mundo contemporâneo compreenda, e não adequar a verdade àquilo que o mundo contemporâneo diz. Então isso não tem nada a ver com adequar a mensagem ao que a nossa sociedade deseja ouvir. Segundo, nós precisamos compreender que, na verdade, o contexto em que a Bíblia foi revelada, preste, por favor, muita atenção nisso que eu vou te dizer agora. O contexto em que a Bíblia foi revelada e escrita, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, em termos de cultura social, era favorável à prática da homossexualidade. A Bíblia não foi escrita num período em que isso era um tabu. A Bíblia foi escrita num período onde essa prática era aceitável. Ou seja, quem não era favorável não era a cultura, e por isso os escritores da Bíblia foram contra. Quem não era favorável era Deus. Deus é que não era favorável. Como eu disse, tanto a cultura egípcia quanto a cananeia, que dá o contexto do Antigo Testamento, quanto a cultura grego-romana, que dá o contexto do Novo Testamento, eram favoráveis. Na revelação bíblica, quem não é favorável, quem não está de acordo com essa prática, é o próprio Deus. Olha só, aquele texto de Levíticos que eu citei, Levítico 18, 22, que fala sobre não se deitar com o homem, é abominação. Na verdade, ele traz uma série de práticas sexuais que Deus diz que não era para ser praticado pelo povo dele. Como é lá que você encontra que um irmão não deve manter relacionamento sexual com a irmã. É lá que você encontra que um filho não deve manter relacionamento sexual com a mãe. Agora, por que e é lá também que você encontra que um homem não deve se deitar com outro homem como mulher? Agora, por que tem todas essas restrições ali? Olha só, Levíticos 18, versos 1 a 3. Que é o que dá o contexto para aqueles mandamentos que vão vir. Diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não procedam como procede no Egito, onde vocês moraram, nem como procede na terra de Canaã, para onde o estou levando. Não sigam as suas práticas. E aí vem todas aquelas ordens, todos aqueles exemplos. Você não deve ter relacionamento sexual com a sua mãe, você não deve ter relacionamento sexual com a sua irmã, você não deve ter relacionamento sexual com um animal, você não deve ter relacionamento com uma mulher que não seja sua mulher, você não deve ter um relacionamento com um homem como se ele fosse uma mulher. Agora, por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque a cultura egípcia e na cultura cananeia, isso era a prática. Então Deus está revelando algo contrário à prática da cultura presente. É Deus quem está dizendo que Ele não quer que aqueles que são parte do seu povo sigam essas práticas que estavam presentes na nação do Egito, na nação de Canaã. Portanto, não há como nós sermos favoráveis em termos bíblicos ao casamento do mesmo sexo. Pois fazer isso, mesmo com o argumento de que assim seremos acolhedores aos homossexuais, é ir contra o que Deus diz que não quer que seja praticado por seu povo. O mesmo se enquadra na cultura grego-romana, que dá o contexto para a inspiração do Novo Testamento. Há um vasto material sobre isso aí, falando que isso era comum na cultura grego-romana, então eu não vou gastar meu tempo com isso aqui, ok?
Eu quero apenas mostrar para você um texto das Escrituras mesmo, que aponta essa realidade. 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim, ser favoráveis ao casamento do mesmo sexo é ser favorável à prática da homossexualidade. E se nós somos favoráveis à prática da homossexualidade, nós estamos sendo contrários ao que Deus deixa claro, que Ele não está de acordo. Estamos favoráveis àquilo que Ele não deseja ver presente na humanidade. O plano original de Deus é esse de Gênesis. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Na criação original, o que Deus faz é homem e mulher. O que faz com que a gente seja ser humano é que há uma ligação entre o homem e a mulher. Isso gera o ser humano. E ele diz então em Gênesis 2, 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Este é o padrão de Deus para toda a humanidade. Padrão do qual a rebelião humana se alijou. Mas que pela graça da redenção operada por Jesus Cristo está sendo restabelecida e trazida de volta em toda a sua criação. Então, a Bíblia é muito clara quanto a isso. Deus não é favorável. A segunda questão é que Deus revela em sua palavra que o Evangelho, ele é acolhedor e ele é poderoso para transformar qualquer realidade de vida. O texto lá de Corinto que eu citei, ele continua, né, no verso 11 dizendo assim, ó, ele falou, né, nenhum imoral, nenhum avarento, nenhum idólatra, nenhum homossexual, nenhum mentiroso herdará o reino de Deus. E aí ele diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Ou seja, o Evangelho transforma a vida das pessoas. O texto bíblico deixa claro que o Evangelho foi proclamado para todo tipo de pessoa e que aqueles que se renderam ao Evangelho tiveram as suas vidas transformadas. Sendo assim, o que nós devemos sempre fazer como igreja não tem a ver com travar uma batalha moralista, levantando o dedo e humilhando os outros por estarem vivendo fora do que é o desejo bom e perfeito de Deus para eles. O que nós devemos fazer como igreja é respeitarmos a dignidade humana de uma pessoa, mas compartilhar com ela a única mensagem que pode trazer transformação de vida para qualquer ser humano: o Evangelho. E se isso acontecer, pode ter certeza disso, a própria pessoa será convencida pelo Espírito Santo de que a sua opção de vida é fruto de sua rebelião contra Deus. Irá concordar com o que Deus tem a dizer sobre a questão e irá se submeter ao governo amoroso de Deus. Porque as Escrituras nos dizem que é isso que acontece. Veja, João 16, 8, a palavra de Deus diz assim: quando ele vier, falando sobre o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o apóstolo Paulo em Romanos 1,16 diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, a Bíblia não nos dá nenhuma base para fazermos qualquer tipo de concessão em nome do acolhimento, dizendo que está tudo bem com a vida das pessoas do jeito que está. E que porque Deus as ama, Ele aceita as escolhas que elas estão fazendo sem nenhum tipo de consequência. Isso não é verdade. A Bíblia diz que nós devemos acolher as pessoas. E isso significa que nós precisamos compartilhar com elas o Evangelho. E se o mesmo as alcançar, ajudá-las então a viverem a partir dos novos valores do reino de Deus para as suas vidas. É isso que a gente tem que fazer. É isso que se faz com qualquer pessoa. Por que não seria isso a se fazer com uma pessoa que enfrenta a realidade da homossexualidade?
Em último lugar, diante das considerações feitas, nós precisamos entender que Deus revela em sua palavra que, como parte de seu povo, a igreja precisa ajudar qualquer pessoa que se renda ao evangelho para que caminhe de maneira que glorifique a Deus. Por mais que alguns segmentos da sociedade possam não gostar, o fato é que quando o evangelho nos alcança e nos torna parte do reino de Deus, nós passamos a viver em um novo ambiente e a partir de um novo governo que está sobre nós. A igreja deve ser a expressão mais contundente do reino de Deus no mundo. E por isso nós precisamos apoiar em amor qualquer pessoa que, tendo se rendido ao evangelho, luta com fortalezas em sua mente e coração quanto a essa questão da homossexualidade. Se nós temos pessoas com a luta da homossexualidade no nosso meio, no meio da nossa igreja, em famílias que estão presentes aqui, nós devemos respeitá-las como pessoas e amá-las o suficiente para ajudá-las a viverem uma vida pura, que agrade a Deus com as suas escolhas. No caso da homossexualidade, é a abstinência da prática. Esse é o caso. E por causa disso, nós então não podemos ser favoráveis ao casamento do mesmo sexo. Isso não diz respeito apenas a alguém que lida com a homossexualidade. Isso diz respeito a qualquer pessoa que lide com qualquer padrão que se estabeleça como uma fortaleza em sua vida. Se uma pessoa lida com um vício, por exemplo, da bebida, nós temos que acolher essa pessoa da mesma maneira. Não julgá-la, amá-la, mas ajudá-la a vencer isso. Porque na perspectiva das Escrituras, isso é consequência da rebelião do nosso mundo caído contra Deus. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós ajudamos as pessoas? Nós fazemos isso através do ensino claro das Escrituras e da oração, na esperança de que, uma vez que a pessoa se submeta ao governo de Jesus Cristo, suas opções em relação à vida irão glorificá-lo. Pode ser que, pelo poder do Evangelho, uma pessoa que vive uma situação assim, como a primeira história que eu te contei, seja mudada, libertada, transformada e vai assumir a sua identidade masculina, casar, constituir família. Pode ser que essa não seja a direção na vida de alguém, de uma outra pessoa que tenha sido alcançado pelo Evangelho e que lute com isso. Talvez na história de uma outra pessoa, ela não vá mesmo sentir nenhuma forma de atração por uma pessoa do sexo oposto. E isso não é nenhum problema. O que nós temos que fazer como igreja nesse caso é apoiar essa pessoa para que ele se sinta amado, acolhido na parte da família de Deus, porque Deus tem sim um projeto de família para essas pessoas, mas não é o projeto de família em que um homem e outro homem mantêm relacionamentos sexual como se fosse um homem com uma mulher ou uma mulher com outra mulher. Isso não é ser família. Ser família na perspectiva bíblica é nós termos um contexto onde aquilo que Deus planejou originalmente acolhe as pessoas nas suas mais diversas lutas. Amadas, cuidadas, tratadas. A Bíblia é clara quanto a isso. Então a gente tem que ser claro quanto a isso. E tudo isso passa por essa questão das Escrituras. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 10, 3-6. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Veja, Paulo é claro nisso. O movimento LGBT é um pensamento contrário ao conhecimento de Deus.
E a Bíblia diz que nós devemos levar cativo todo pensamento contrário ao projeto de Deus, em obediência, em submissão e obediência a Ele, ao Evangelho. Eu não posso me calar quanto a isso. Se o movimento quer afirmar que eu sou homofóbico por causa disso, eu só posso ser apedrejado. Mas eu quero deixar absolutamente claro que para qualquer pessoa que enfrente a realidade da homossexualidade na sua vida, que se você vier me conhecer e que se a gente começar a ser amigo, você vai ser recebido na minha casa para comer comigo, tomar café comigo e com a minha família, mesmo sendo um homossexual, porque eu não tenho problema nenhum com você. E eu creio que o Evangelho que transformou a minha vida pode transformar a sua. Como transformou a minha. A Bíblia é, portanto, expressamente claro quanto a Deus ser contra a prática da homossexualidade. Isso faz, então, com que sejamos necessariamente contrários à prática do casamento do mesmo sexo. Ah, mas eu sou casado, ok, nós te respeitamos, você é bem-vindo, pode sentar e participar do encontro com a gente, mas nós não concordamos. Nós entendemos que se Deus trabalhar na sua vida, isso vai ser transformado. Nós devemos respeitar qualquer pessoa que se encontre nessa condição, compartilhando com ela o Evangelho, com a convicção de que se o Evangelho for acolhido, ele será o poder de Deus para salvar a pessoa. E isso a levará a abandonar tal prática e vida. Assim como faz com qualquer outra pessoa que se renda ao Evangelho. Nossa posição, portanto, é alinhada com o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Respeitaremos qualquer pessoa, mas não seremos condizentes a fim de ser agradáveis com qualquer realidade que não esteja alinhada ao Evangelho. Eu quero terminar orando com você. Ontem, enquanto eu falava para o Mosaico, essas duas coisas vieram no meu coração. Eu entendi que são dois desafios de Deus para nós. Quando nós participamos dessa mesa, nós participamos dela porque nós nos reconhecemos pecadores. Nós reconhecemos que a nossa vida estava marcada pela rebelião. E que nós tivemos a necessidade e precisávamos aceitar e aceitamos o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. E por aceitarmos isso, a nossa vida está sendo transformada. A minha vida está sendo transformada. Então, eu creio que nós precisamos de arrependimento se nós temos uma postura de preconceito para com uma pessoa homossexual. Se você está aqui essa manhã e isso realmente é um problema para você, você se conhece, Deus te conhece, é uma daquelas áreas que você fala assim, nossa, eu não tolero isso, eu não tolero uma pessoa assim, eu quero dizer que você precisa se arrepender. Nós precisamos amar a pessoa. Eu não tenho, por exemplo, como eu contei as histórias aqui, dificuldades com me relacionar assim com esse tipo de pessoa, com pessoas que fazem essa opção. Mas eu sei bem do que eu estou falando, porque eu tenho uma grande dificuldade, por exemplo, com pessoas alcoolizadas. Isso faz parte da minha história. Meu pai foi alcoólatra por muitos anos. E eu tenho grande dificuldade, quando chega uma pessoa alcoolizada em mim, perto de mim para conversar, eu fico... E essa é uma área que eu sempre estou orando, Deus, eu preciso tratá-lo com a dignidade humana. Embora o seu estilo de vida cause repulsa em mim. Eu tenho que olhar para ele como um ser humano. Então, se você olha para um homossexual com repulsa, você precisa se arrepender.
Se você ora para um travesti com repulsa, você precisa se arrepender. Em segundo lugar, nós precisamos orar por compromisso com a verdade do Evangelho para que ela seja proclamada em amor e não negociada pela conveniência. Infelizmente, eu estou vendo muitos evangélicos, muitos cristãos, muitos pastores negociando a verdade do Evangelho pela conveniência. Não podemos fazer isso. Ainda que o movimento vá continuar jogando pedras sobre a gente, dizendo que nós somos homofóbicos. Não é verdade, nós não somos. Mas nós não podemos concordar com o que eles querem. Não podemos aceitar o que eles querem. Pelo simples fato de que isso não é o plano original de Deus para a humanidade. Então eu quero orar com você. Quero pedir para você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Se o Espírito Santo de Deus falou com você sobre essa questão do preconceito, da dificuldade que você tem com essa realidade, diga para Ele: Deus, muda isso em mim. Eu preciso conseguir expressar o teu amor por essas pessoas, porque eles são seres humanos. E eu preciso amá-los com o amor de Jesus. Mas também ore pedindo: Deus, no entanto, me dê compromisso com o teu Evangelho, a ponto de eu realmente amá-los com o amor de Jesus, e isso implicará eu compartilhar com eles o Evangelho, que transforma, que muda vidas, assim como tem mudado a minha história, a minha vida. E eu quero deixar claro para você, que se na sua história, na sua casa, na sua família, essa tem sido uma realidade com a qual você tem lutado, nós queremos te acolher. Nós não estamos aqui para te condenar, te julgar. Nós queremos ajudar você em oração, crendo que o Evangelho pode conduzir essa realidade na sua vida, assim como conduz toda e qualquer outra realidade. Senhor, essa é a nossa oração. Nós precisamos de Ti. Vivemos dias maus, dias confusos, dias onde existe uma imposição intolerante sobre todos aqueles que ousam pensar diferente daquilo que a sociedade quer, ou um grupo da sociedade quer impor como status quo. Nos dê coragem para amar suficientemente as pessoas, todas as pessoas, a ponto de compartilhar com elas o Evangelho. Pai, se há na vida e no coração de qualquer pessoa aqui preconceito, uma dificuldade real relacionada à questão de pessoas que lidam com a homossexualidade, que o Senhor traga a esses irmãos e irmãs arrependimento e a capacidade de conseguir lidar com essas pessoas com amor. E a nós como discípulos, mas também a nós como igreja, nos dê a capacidade de sermos acolhedores, de amarmos, de sustentarmos, de apoiarmos, com a convicção de que o Evangelho pode transformar a vida de qualquer pessoa que enfrente essa realidade e que venha buscar no Evangelho a esperança que só Ele pode dar para qualquer ser humano. Nós somos gratos também por essa mesa, porque ela nos lembra essa verdade. Todos pecaram. Mas em Cristo Jesus, o Senhor nos oferece a redenção, a justificação e
um conduzir-nos de volta para a vida boa e perfeita que o Senhor deseja para toda a humanidade. É no nome do seu Filho Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.